A questão da localização dos cemitérios tornou-se muito importante nos últimos anos devido a questões sanitárias. Porquê? Porque a decomposição de um corpo humano dá origem a uma espécie de substância, não é substância, é uma espécie de líquido chamado o necrochorume, que é constituído 60% por água, mas tem sais minerais e tem produtos orgânicos. E neles existem bactérias, vírus, o resto, medicamentos, se as pessoas morreram de doença, enfim, chumbo, por causa digamos, dos adereços que se põe nos caixões. Enfim, há uma série de coisas poluentes e que têm que ser levadas em consideração. Mas é preciso que essas coisas cheguem até ao cidadão. Por isso é que os cemitérios têm que ser construídos longe, mas não é longe em distância horizontal, em distância vertical, longe dos lençóis freáticos. Inclusivamente, fórmulas foram estabelecidas e, ao que parece, segundo a literatura, é que o lençol freático tem que estar a mais de 6 metros da base dos caixões. E eu penso que a Chara São Filipe, o lençol freático está muito mais longe do que 6 metros. Uma outra condição para que o cemitério seja, enfim, inócuo, quer dizer, não haja perigo, é que a terra que fica logo à superfície não pode ser impermeável ou pouco permeável. Por outro lado, também não pode ser demasiadamente permeável. É preciso ter uma permeabilidade média, o que corresponde mais ou menos a 20% da argila, de 20% a 40% da argila. E porquê? Porque tem que haver uma boa aeração, tem que haver bastante ar que ajuda à decomposição dos corpos. E, portanto, inclusivamente, à morte das próprias bactérias, das necrobactérias, após terem consumido, de facto, o defunto. Por isso, tem que haver bastante areia. Bastante, quer dizer, não demasiado, mas tem que haver areia, tem que ser um solo, digamos, ligeiro. Para terminar, mais a fundo, quer dizer, numa camada mais para baixo, é necessário ter algum teor de argila, por causa dos vírus, não é? Os vírus passam através dos poros, mas a argila consegue retê-los, não é? E então, nesse sentido, a questão fica resolvida. Em resumo, é preciso que as condições geológicas, pedológicas do solo onde é enterrado o morto sejam adequadas dentro dos parâmetros, e é preciso que o lençol freático, acaso exista, esteja a mais de 6 metros, mas de segurança mais de 10 metros em relação ao covado. No caso concreto do cemitério Chara São Filipe, como deve saber, a jusante, há um furo que está falido neste momento por causa de anos consecutivos de seca. Mas se continuar a chover, aquele furo pode vir a ter água. Não há perigo de ser contaminado? Não, penso, porque depende da profundidade do furo. Como eu lhe disse, se o lençol freático, se ele está seco, pois não há lençol freático. Mas o lençol freático está a mais de 6, 10 metros. Eu penso que sim, que estaria a mais de 6, 10 metros. Estamos numa região de altitude, não é? O furo, senão seria um poço. O simples facto de ser um furo significa que o lençol freático, é lógica, né? Está a mais do que 10 metros, porque senão era um poço. Não precisava de furo. Por isso, não há perigo.